Olá, tudo bem? Eu me chamo Francisco, ou pode me chamar de Professor Chico, e eu vim aqui dar uma aula de revisão para o Enem de trigonometria, beleza? É, aqui está um breve sumário de como vai ser a aula, e antes de começar a falar, eu gostaria de pedir para vocês pegarem uma folha de rascunho, deixar do lado e um lápis. Isso porque durante a aula vão acontecer alguns passos, alguns exercícios em que eu vou passar um pouco rápido demais. Se você conseguir acompanhar, não tem problema nenhum, legal para você, tá em dia com as continhas. Se não, não tem problema. Matemática não é só isso. Se você não conseguiu acompanhar, anota de onde começou, aonde foi, e depois que acabar a aula, você come alguma coisa, volta para estudar e você consegue completar esse caminho. Beleza? Fechou então, né? Nessa aula, a gente vai dividir em 4 partes. Primeiro, um breve comentário sobre ângulos. Isso é para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre grau, radiano, como é que muda, qual que é a diferença. Na primeira parte, nessa segunda parte, no caso, trigonometria e triângulos, a gente vai tratar principalmente com ângulos em graus. A questão é que a diferença é muito pouca. Então, eu já vou introduzindo essa relação para a gente tirar esse peso das costas e conseguir seguir daqui para frente, tratando grau e radiano com a mesma naturalidade. Beleza? Depois vamos falar de trigonometria e triângulos, que é a trigonometria na sua forma primeira. Ela no triângulo retângulo, a definição das funções trigonométricas no triângulo retângulo, depois as relações algébricas que nascem dessa definição, então a equação fundamental da trigonometria, a relação da soma de arcos, diferença de arcos, arco duplo, e por fim a lei dos senos e cossenos, que é uma forma de estender a trigonometria para todos os triângulos, não apenas os triângulos retângulos. Na terceira parte vamos falar da trigonometria e círculos. Na segunda parte, falamos do ângulo em triângulos. Então, eles estão limitados, né? Um ângulo num retângulo, num triângulo, não pode passar de 180 graus. Quando falamos de círculos, estendemos essa noção para qualquer ângulo, positivo, negativo, maior que 360, maior que 10 bilhões, qualquer ângulo. E, por fim, falamos de gráficos e funções dessas funções trigonométricas. Quando estendemos para qualquer valor real, podemos traçar gráficos sobre os reais todos, sobre a reta toda. No finalzinho, eu coloquei trigonometrias complexos, que é uma forma de aplicação de toda essa teoria de trigonometria que a gente vai desenvolver, em uma aplicação que cabe no ensino médio e, ao mesmo tempo, é inusitada. Nós não esperamos encontrar trigonometria e números complexos, coisas que não parecem ter nada a ver uma coisa com a outra. Contudo, elas têm uma relação muito interessante e uma relação que facilita muito as contas com números complexos, como a gente vai ver quando a gente comentar a fórmula de Moivre. Beleza? Então, primeiro, vamos falar sobre radianos, nesse breve comentário sobre ângulos. Como eu falei, na primeira parte vamos falar quase sobre graus, mas é importante a gente já se acostumar com radianos. A definição de radianos é dada da seguinte forma. Você tem uma circunferência e nela você pega um ângulo central de tamanho alfa. Eu vou falar que alfa mede o comprimento do arco delimitado por alfa dividido pelo raio desse círculo. Parece um pouco complexo e abstrata essa definição, mas ela é bastante natural se a gente fixar o círculo de raio 1. Nesse caso, o tamanho do ângulo é exatamente o comprimento do arco que ele determina. Faz sentido? Beleza, entendi o que é, mas como é que relaciona com graus, que é o que eu estou acostumado a mexer? Ora, para isso, a gente vai observar que 0 graus e 0 radianos são exatamente a mesma coisa. E a relação entre eles é linear.
Além disso, a gente conhece um outro ângulo que a gente conhece tanto em graus quanto em radianos. Que ângulo é esse? Vamos pensar um pouco, né? A gente sabe que um círculo inteiro tem um ângulo de 360 graus. Além disso, o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr. A gente sabe disso de geometria plana. Então, o ângulo desse círculo, 360 graus, vai ser igual a 2πr dividido por r, ou seja, 2π. Isso é, 360 graus são 2π radianos. Como essa relação é linear, a gente pode usar a regra de 3 para generalizar isso. Em geral, a gente tem que um ângulo θ em graus é equivalente a um ângulo x em radianos, da mesma forma que 360 graus é equivalente a 2π radianos. Então, a gente tem a regra de 3, multiplica em cruz, e a gente consegue encontrar x a partir de um ângulo θ em graus, ou θ a partir de um ângulo x em radianos. Beleza? Aqui eu coloquei 360 e 2π, mas você pode dividir os dois por 2 e vai ficar 180π, da forma que for melhor para vocês. Aqui é um exercício de fixação sobre essa questão dos radianos. Eu coloquei aqui um textinho sobre a estreia do skate nas Olimpíadas de Verão de Tóquio, que foi bem legal. Nossa fadinha Raíssa Leal ganhou medalha de prata, foi bem emocionante. E nos comentários tinham vários nomes estranhos, desconhecidos, e um me chamou bastante atenção, que era o 540 backslide. O 540 backslide é quando o skatista sobe, dá uma volta de 540 graus com o skate segurando o skate com uma mão. Daí eu fiquei pensando, 540 porque são 540 graus. E como seria o nome dessa manobra se a gente usasse radiano em vez de graus? Aqui é aquele momento. Se você conseguiu já perceber, não está tranquilo. Se está mais devagar, pode pegar o seu rascunho e escrever. Se eu tenho 550 graus, eu quero encontrar o radianos, 540 é θ, x é o que eu quero descobrir. 540 está para x, assim como 360 está para 2π. Fazendo a conta, a gente tem que x é igual a 3π. Legal, né? Então, se a manobra fosse medida em radianos, seria o 3π backslide, ou 3 backslide, se você for ignorar o π. Legal, né? Acabado esse comentário sobre ângulos, vamos falar sobre as funções trigonométricas no triângulo retângulo, na trigonometria e triângulos. Vamos primeiro definir quais são essas funções trigonométricas. Aqui a gente tem um triângulo retângulo de lados A, B e C. A hipotenusa é o lado AC, que eu marquei com H, e vamos focar no ângulo θ. Em relação a esse ângulo θ, o lado AB, que está aqui embaixo, é o cateto adjacente, porque ele está ao lado do ângulo θ. O cateto BC, que está do outro lado, a gente chama de cateto oposto, porque está oposto ao ângulo θ. As funções seno, cosseno e tangente são definidas para θ como a relação entre a medida desses lados. Por exemplo, o seno de θ é igual ao comprimento do cateto oposto BC dividido pela hipotenusa AC. O cosseno é o comprimento de CA, do cateto adjacente, sobre a hipotenusa H. E a tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Você lembra disso? Você consegue lembrar disso fácil? Beleza, legal. Não sabe? Tem uma mnemônica maravilhosa para você lembrar. Sempre vamos escrever seno, cosseno, tangente, beleza? Seno, cosseno, tangente. E para lembrar quem é quem, vamos pensar assim. Eu estava um dia muito calor, estava um dia acelerado correndo e estava tomando coca. Só que daí eu derramei a coca. E daí o que acontece? Eu corri e eu caí na coca. Porque eu corri, estava molhado, escorreguei e caí na coca. Corri, CO sobre H. Caí, CA sobre H. Coca, CO sobre CA. Beleza? Aqui um breve comentário sobre o nome cosseno, né? Cosseno vem de cofunção. Isso porque se a gente considerar aquele ângulo φ lá em cima,
o seno desse ângulo φ é igual ao cosseno do ângulo θ, ou equivalentemente, o cosseno desse ângulo φ é igual ao seno desse ângulo θ. Beleza? Esses são ângulos complementares porque a soma deles é 90 graus. Eles são ângulos adjacentes ao ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Ok? Da definição, como tangente é coca, CO sobre CA, e seno é CO sobre H e cosseno é CA sobre H, temos que tangente é seno sobre cosseno. Conseguiu ver? Beleza. Não conseguiu? Anota no rascunho, depois faz a conta. Então, a gente sempre consegue obter a tangente a partir do seno e cosseno. Aqui eu vou introduzir outras funções que eu só vou falar delas agora, porque elas são secundárias. Secundárias no sentido que é sempre possível falar sobre elas a partir das outras que a gente já conhece. Elas são a secante, a cossecante e a cotangente. A secante é 1 sobre o cosseno, a cossecante é 1 sobre o seno e a cotangente é 1 sobre a tangente, que é a mesma coisa que cosseno sobre seno, que é a mesma coisa que cossecante sobre secante. Aqui uma coisa que pode confundir é que a secante é o inverso do cosseno e não do seno, mas como isso é estranho, a gente consegue lembrar, né? Se é estranho, fala assim, nossa, que coisa estranha, fica na cabeça estranho. Quando a gente vê de novo, fala assim, não vai ser seno porque é estranho, então é cosseno, ok? Agora a gente definiu o que é o seno e cosseno e a tangente, só que não adianta nada a gente saber o que é e não saber como usar ou quanto que vale, né? E aqui eu vou dar aquela tabelinha que vocês já devem ter visto, que é bastante conhecida, a tabelinha do 30, 45, 60. Né? O seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e daí, como 30 é complementar de 60 e 45 é complementar de si mesmo, a gente consegue fazer o cosseno só invertendo a linha, e a tangente é seno sobre cosseno. Então, com isso, basta você decorar uma linha e você consegue todas as linhas, né? A primeira linha é fácil, é 1, 2, 3, raiz no 1, raiz no 2, raiz no 3, tudo sobre 2. Beleza? Se ficar confuso, ficar difícil partir de uma linha e conseguir todas, tem uma musiquinha bastante legal, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 2 e no 3. E a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza? Não precisa decorar a música toda, basta decorar a primeira frase. Porque, como a gente viu, sabendo o seno, a gente consegue o cosseno e a tangente, porque elas têm essa relação de complementaridade. Beleza? Apesar de ter essa musiquinha, essa tabela, esses valores serem bem reforçados, em muitos exercícios eles são dados. E toda vez que aparecer um ângulo que é diferente desses, eles vão ser dados. Então, é legal saber, mas não fiquem se martirizando ou sofrendo muito se não conseguir decorar, ok? E uma pergunta interessante é, por que são esses ângulos? Quem que escolheu? E como a gente sabe que são esses valores mesmos? Alguém já chegou e colocou esse valor? E a resposta é um exercício para vocês. Esses ângulos saem todos de formas bem conhecidas da geometria plana, que são o triângulo equilátero e o quadrado. Para isso, a gente só precisa traçar a diagonal do quadrado e a altura do triângulo equilátero. Você consegue enxergar como é isso? Conseguiu enxergar? Tranquilo. Não conseguiu? Anota no rascunho. Aqui um exercício meio clássico da aplicação de seno e cosseno no triângulo retângulo. Aqui é um exercício que caiu no Enem em 2017. Ele fala que eu tenho uma cartolina retangular com uma diagonal que faz um ângulo de 30 graus com a base. O que eu faço é enrolar um cilindro com essa cartolina. E eu quero saber qual que é a altura dessa cartolina. A altura do cilindro, que é igual à altura da cartolina. E me dado o ângulo que a diagonal faz com a borda inferior,
Além disso, me é dado o raio da base do cilindro, que está escrito ali 6 sobre π centímetros. Beleza? Se você quiser tentar resolver sozinho, pausa o vídeo, faz o rascunho, depois vê a resolução que eu fiz, vê se deu certo. Se não deu certo, vê qual a diferença, o que você assumiu diferente. Beleza? Então vamos para a resolução. Aqui. Do desenho, a gente pode ver que a altura H do cilindro é igual à altura do cateto oposto do ângulo de 30 graus no triângulo retângulo. Que eu falei, a altura do cilindro é igual à altura dessa cartolina. E se a gente pensar nesse triângulo marcado ali, é a altura do cateto, é o comprimento do cateto oposto. Vamos pegar essas informações principais em relação a esse triângulo e vamos desenhá-lo. Aqui uma dica muito importante. No Enem, provavelmente várias questões de geometria e de trigonometria vão precisar de imagens. Às vezes elas são dadas, às vezes elas não são dadas. Nos dois casos, no Enem, eles te entregam uma folha de rascunho. Desenha lá o triângulozinho, ou o quadrado, qualquer coisa. Se você desenhar errado, é melhor desenhar no rascunho do que na prova, né? E você desenhando no rascunho, você consegue enxergar melhor sem tanto o desenho, as informações que já vêm junto da prova. E consegue isolar e pensar melhor sobre ele. Então, uma dica importante é essa. Então, aqui eu fiz isso mesmo. Eu desenhei o triângulo, que é o principal que eu preciso para resolver esse exercício. Então, eu quero descobrir essa altura H, que eu marquei, que é o cateto oposto nesse triângulo, e uma formação que eu posso conseguir é o comprimento da base B. Né? A gente pode observar da figura aqui que essa base B tem um comprimento de 6 vezes o comprimento da circunferência da base. Por que isso? Porque quando a gente enrola a cartolina no cilindro, ela dá 6 voltas. É só a gente contar o número de listras que tem na figura da direita. Né? Começa, dá uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voltas. O comprimento da base do retângulo é 6 vezes o comprimento de circunferência do círculo, da base. 6 vezes o comprimento, que é 2π vezes o raio. O raio foi dado, 6 sobre π. Então, fazendo as contas, a gente encontra que B é igual a 72 centímetros. Enxergou isso? Legal. Não enxergou? Coloca no rascunho. Então, a gente tem o valor de B, a gente quer encontrar o valor de H e a gente conhece o ângulo 30 graus. Qual função trigonométrica pode nos ajudar? Eu tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente e eu quero cateto oposto. Coca. Então, tangente. Vamos usar tangente. E daí, usando pela tabela que o valor da tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre B, a gente tem que 3H é igual a 3B, multiplicando em cruz, e H é B raiz de 3 sobre 3. Como B é 72, fica 24 raiz de 3 centímetros. Ok? Vamos falar agora sobre as relações algébricas das funções trigonométricas. Com relações algébricas, um nome bastante assustador, eu quero dizer como eu relaciono seno e cosseno, tangente, só com ele, sem envolver ângulos. Então, eu pego uma, levo ao quadrado, somo o outro, o que eu consigo com isso? Para isso, a gente observa que todas essas definições foram dadas num triângulo retângulo. E a gente tem uma coisa maravilhosa no triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Se a gente pegar um triângulo retângulo que tem a hipotenusa 1, o comprimento da hipotenusa é 1, da definição de cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente tem que, como a hipotenusa é 1, o cateto adjacente é igual ao cosseno, semelhantemente para o seno. Então, a gente tem um triângulo que tem catetos seno, cosseno e hipotenusa 1. Usando o Teorema de Pitágoras, a gente tem que cateto
a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Beleza? Essa aqui é a equação fundamental da trigonometria. Uma coisa importante notar aqui é que esse θ não precisa da tabela. Pode ser qualquer θ dentro do triângulo retângulo. Então, entre 0 e 90, sem 0 e 90, né? Essa é a equação fundamental da trigonometria e essa é a forma usual dela. Mas, se a gente dividir por seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, a gente consegue outras duas formas que são bastante úteis em alguns exercícios. São elas. Aqui, se eu dividir por seno ao quadrado, eu fico com 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. Se eu dividir por cosseno ao quadrado, eu fico com tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Enxergou isso? Legal. Não enxergou? Anota no rascunho. Então, uma coisa que a gente conseguiu foi relacionar o seno e o cosseno, né? Eles têm essa soma de quadrados constante igual a 1. Será que existe uma maneira de encontrar o seno de um ângulo a partir do seno e cossenos de outros? Existe. A gente pode encontrar o seno e o cosseno, fórmulas para calcular o seno e o cosseno de somas e diferenças de ângulos. E aqui a gente vai ver essas fórmulas. Aqui estão as 4 fórmulas. O seno de A mais B é o seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Seno de A menos B é o seno de A cosseno B, menos seno B cosseno A. Cosseno de A mais B igual ao cosseno de A cosseno B, menos seno de A seno de B. E assim por diante. Se essas equações são difíceis de lembrar, são difíceis mesmo, uma dica é a canção do exílio. Não a canção do exílio como ela é, mas uma versão para a trigonometria, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Essa é a fórmula do seno de A mais B, né? É bem legal essa mnemônica, eu acho bastante útil, mas a gente também pode tentar lembrar de outras maneiras. Por exemplo, observe que a fórmula da soma do seno da soma de A mais B é bastante simétrica, né? Eu tenho 2 termos, um é o seno de um ângulo vezes o cosseno do outro, e o outro é o seno desse outro ângulo, vezes o cosseno desse primeiro ângulo. Então, é bastante simétrico. Eu tenho 2 termos, cada termo tem o seno de um ângulo e o cosseno do outro, e eu não repito o termo, eu inverto. Faz sentido? Se isso te ajuda a lembrar, lembra isso. Se isso te confunde, esquece. O cosseno de A mais B também é fácil de lembrar no sentido de que o cosseno dos dois menos o seno dos dois. Então, pego o cosseno de um, multiplico pelo cosseno do outro e subtraio ao produto dos senos. Por que é uma subtração e não uma soma? Estranho, confuso, diferente. O que é diferente a gente lembra. A gente vai colocar o cosseno e vai falar, não é mais porque é estranho, então é menos. O fato de, quando a gente troca de soma para diferença, a gente está trocando um sinal, né? Então, é natural a gente pensar que vai trocar um sinal na fórmula. E é isso que acontece. Quando a gente pega o seno de A menos B, fica o seno de A cosseno B menos o seno de B cosseno A. Por que é subtrair esse termo e não um outro? A gente vai ver mais para frente, quando a gente fala do ciclo trigonométrico, que o seno é uma função ímpar. Então, quando eu pego menos, seno de menos B é menos seno de B. E por isso que fica menos seno B cosseno A e não menos seno A cosseno B. Porque o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Ficou confuso? A gente vai ver mais pra frente. Te ajudou a lembrar? Guarda. A mesma coisa com o cosseno. Trocou um sinal. E aqui é fácil porque só tem o sinal mais óbvio de trocar é o que era menos antes, que fica mais agora. Ok? Além disso, lembra que a gente consegue sempre expressar a tangente como a razão entre seno e cosseno. Então, a gente consegue fórmulas para o tangente. Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A tangente de B. Tangente de A menos B é a mesma coisa trocando os sinais. Uma pergunta
interessante é o que isso tem a ver com as fórmulas de antes. Acabei de falar que a gente consegue essas fórmulas pegando as fórmulas anteriores e dividindo uma pela outra. E não tem nada, não parece ter nada a ver. O que acontece é que a gente pega, divide uma fórmula pela outra e divide o numerador e o denominador por cosseno A, cosseno B. Fazendo isso, aparecem essas tangentes e esse 1 que não tinha antes. Com isso, a gente pode... As fórmulas anteriores dão para a gente a soma de quaisquer dois ângulos. Em particular, se a gente pegar o mesmo ângulo duas vezes, a gente consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente de duas vezes aquele ângulo, certo? É isso que eu falei aqui. Se eu pegar A igual a B, a gente tem aqui o seno de 2A, vai ser o seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, que é 2 seno cosseno. Conseguiu enxergar? Legal. Não conseguiu? Anota no rascunho. Da mesma maneira, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, e tangente de 2A é 2 tangente de A menos 1 tangente ao quadrado de A. Aqui, uma fórmula é mais interessante que as outras. Mais interessante porque a gente pode escrever de várias maneiras. É a fórmula do cosseno de 2A. Lembra da equação fundamental da trigonometria que a gente falou agora há pouco? Ela dá uma maneira de relacionar cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, né? Na fórmula do cosseno de 2A, a gente tem cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Então, se a gente relacionar eles, a gente consegue escrever de outras maneiras. Por exemplo, se a gente substituir seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado, a gente obtém a fórmula cosseno de 2A é igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Se a gente substituir cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, a gente obtém cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado. Legal, né? Como a gente tem essas duas maneiras de escrever o cosseno de 2A, que envolvem só o cosseno de A ao quadrado ou seno de A ao quadrado, a gente consegue escrever agora, pensando em vez de A sobre 2, a gente consegue encontrar a fórmula para os meio arcos, né? Então, aqui substituindo x igual a 2a, a gente tem aqui o cosseno de x sobre 2, e aqui eu substituo nessas equações o x igual a 2a. Então, no lado direito ficou com cosseno de x, e depois a gente tinha cosseno ao quadrado de a, ficou com cosseno ao quadrado de x sobre 2, certo? Daí, fazendo algebrismos, passando para um lado, tirando raiz, eu fico aqui, cosseno de x sobre 2 é mais ou menos a raiz de cosseno de x mais 1 sobre 2. E seno é equivalente, só que eu troco o sinal. Em vez de 1 mais cosseno, fica 1 menos cosseno. Conseguiu enxergar? Legal. Não conseguiu? Põe no rascunho. Aqui tem uma coisa estranha que não apareceu antes. Aqui a gente tem mais ou menos a raiz. Isso quer dizer que o cosseno de x sobre 2 tem dois valores? Não, né? O que acontece é que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Isso depende. Depende do quê? A gente vai ver mais pra frente uma maneira de desambiguar esses sinais. Saber quando que é mais, quando que é menos. De novo, sabendo cosseno e seno, a gente sabe tangente. Então, tangente de x sobre 2 é mais ou menos raiz de 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. E aqui uma curiosidade bem legal. Se você não entende esse slide, legal, relaxa que não tem nada a ver com o que é esperado no ensino médio, mas é uma curiosidade que faz bastante sentido com o que a gente está comentando, então eu coloquei. Aqui a gente viu que a gente consegue escrever o cosseno de 2a como 2 cosseno ao quadrado menos 1, certo? Observe que escreveu o cosseno de 2a como um polinômio em cosseno de a. E isso é um padrão que se estende sempre. Sempre vai continuar acontecendo isso. Então, a gente vai chamar de polinômios de Chebyshev esses polinômios que são tais que o cosseno de nx é esse polinômio tn avaliado em cosseno de x. Né? Isso que está escrito ali, polinômios da família tn em zx, é só uma maneira de escrever os polinômios com uma variável x com
coeficientes inteiros, por isso o z de inteiros. Esses são os chamados polinômios de Chebyshev. Parece legal saber que eles existem, né? Mas se a gente não saber escrever eles, é meio inútil. Então, isso é mais legal ainda porque a gente não só sabe que eles existem, como a gente tem uma maneira de construir qualquer um. O T0 é 1, pensa assim, quanto que é o cosseno de 0x? O cosseno de 0 é 1. A gente ainda não viu isso, mas a gente vai ver mais pra frente. Então, o T0 tem que ser 1. O T1, cosseno de x é o que em função de cosseno de x? Cosseno de x é cosseno de x. Então, T1 de x é x. E a gente sempre pode construir um polinômio de Chebyshev a partir dos dois anteriores, fazendo 2x vezes o anterior menos o antes do anterior. Beleza? Beleza. Se você entendeu, legal. Se não entendeu, não se preocupa, porque, como eu falei, é apenas uma curiosidade. Quem se interessou, achou interessante, tem um vídeo muito interessante explicando mais propriedades desse polinômio e por que eles satisfazem essa propriedade que eu comentei. Então, lá no canal do IMPA, chama o vídeo Pró-Olímpico, terceira edição, Polinômios de Chebyshev. É bem legal, se vocês quiserem. Beleza, vamos voltar para a aula então. Aqui vamos falar da lei dos senos e cossenos. Porque até agora a gente só falou de seno e cosseno no triângulo retângulo. E daí, pensa um pouco, não seria meio chato estudar uma coisa que só funciona para triângulo retângulo? É meio chato, né? Seria legal ter uma coisa que vale sempre, que vale para qualquer triângulo, que é bastante geral. E isso acontece, de fato. As leis do seno e cosseno, elas trazem maneiras de usar seno e cosseno para relacionar ângulos e comprimentos de vários triângulos diferentes. Aqui eu vou primeiro falar da lei dos senos. A lei dos senos é dada da seguinte forma. Ela diz que a razão entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é constante num triângulo. Por exemplo, nesse triângulo dado, o comprimento do lado A, que é o lado oposto ao ângulo alfa, sobre o seno de alfa é igual ao comprimento de B sobre o seno de beta, que é igual ao comprimento de C sobre o seno de gama. Então, é constante essa razão. Ou, em outras palavras, os comprimentos dos lados opostos são proporcionais ao seno dos ângulos. Então, a gente pode, sabendo dois ângulos e um lado, a gente consegue, com isso, encontrar outro lado, né? Se eu conheço A, seno alfa, seno beta, eu consigo encontrar B. Equivalentemente, se eu conhecer dois lados e um ângulo, eu consigo encontrar o seno do outro ângulo. Não só isso, como se eu considerar esse triângulo inscrito numa circunferência, essas razões são iguais a 2 vezes o raio da circunferência, ou igual ao diâmetro da circunferência, certo? Vou falar agora da lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela não envolve nenhum círculo, e aqui a gente tem uma diferença. Na lei dos senos, para encontrar um lado, a gente precisava de um lado e dois ângulos. Aqui, para encontrar um lado, a gente precisa de dois lados e um ângulo. Por exemplo, naquele primeiro caso, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno alfa. Então, para encontrar A, eu preciso dos lados B e C e do cosseno do ângulo alfa. Dois lados e um ângulo. Antes, a gente tinha, para encontrar um lado, a gente precisa de um lado e dois ângulos. Essa observação é importante para saber quando usa a lei dos senos, quando usa a lei dos cossenos. E essas três equações, na verdade, são só uma. Só estão considerando, pondo em destaque um ângulo e um lado diferente. Mas a equação, em geral,
o comprimento ao quadrado de um lado é igual a soma dos quadrados dos lados adjacentes menos 2 vezes o produto desses lados vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Entendeu o que eu falei? Isso te ajudou a lembrar? Guarda. Não entendeu? Esquece e vê as equaçõezinhas ali. Aqui eu vou fazer um comentário muito importante sobre a lei dos cossenos da física, né? Que é basicamente a lei dos cossenos quando a gente usa ela em física. Normalmente, quando a gente usa em física, essa equação é um pouco diferente. Em vez daquele menos 2bc cosseno alfa, aparece um mais 2bc cosseno alfa. Isso acontece porque na física, normalmente, a gente está falando de vetor, de paralelogramo, e o ângulo que a gente considera não é um ângulo que a gente precisa considerar de verdade, mas o suplementar desse ângulo. Suplementar é 180 graus menos aquele ângulo. E a gente vai ver mais para frente que o cosseno de 180 menos o ângulo é menos o cosseno do ângulo. Então, quando a gente faz isso, a gente troca aquele sinal. Beleza? Aqui um exercício sobre leis de senos e leis de cossenos. E eu não especifiquei qual, porque uma parte do exercício muito importante é sempre saber qual lei eu uso, né? Aqui, a gente está falando aqui, para calcular a distância entre duas árvores, representadas pelos pontos A e B, a gente pega um ponto C arbitrário e faz um triângulo. E a gente mede a distância do ponto A ao C e os ângulos BAC e BCA. Beleza. Aqui é interessante você sempre, como eu falei, sintetizar as informações em uma imagem. Porque aqui a imagem tem muita coisa, tem um rio, tem umas árvores, e isso não vai te ajudar a resolver o exercício, né? O exercício precisa só de triângulo e ângulos. Então, é melhor você desenhar no rascunho sem toda essa poluição visual e colocando as informações que você tem e que você quer, né? Aqui, que as informações ele deu sobre o triângulo? Ele deu que o comprimento AC é 70 metros, que o ângulo BAC é 62 graus e que o ângulo ACB é 74 graus. Beleza? Então, eu só escrevi isso, esse triângulo. Aqui eu indiquei o terceiro ângulo que a gente não conhece como θ e o comprimento que a gente quer como x. Porque, observe, a gente quer encontrar a distância entre as árvores, que é esse lado AB, que eu indiquei por x nessa imagem, ok? Então, aqui, qual lei eu vou usar? Lembra, se eu tenho dois ângulos e uma distância e eu quero outra distância, provavelmente eu vou usar a lei dos senos. Então, como que eu usaria a lei dos senos? Ora, eu tenho um comprimento, que é os 70 metros, e eu quero encontrar outro. E eu sei que comprimento é proporcional ao seno do ângulo oposto. Eu sei o ângulo oposto ao lado x, é 74 graus. E o ângulo oposto ao lado 70 metros é θ, eu não conheço. Mas, num num triângulo qualquer, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, a gente precisa do ângulo θ. Usando essa observação, a gente consegue ver que θ é igual a 44 graus. Conseguiu enxergar? Beleza. Não conseguiu? Escreve no caderninho, no rascunho. Tá bom, então a gente sabe agora o ângulo θ. Vamos usar a lei dos senos. Usando a lei dos senos, a gente sabe que x sobre o seno de 74 igual a 70 sobre o seno de 44. O exercício deu para a gente o seno de 44 e o seno de 74. Substituindo isso na equação, fazendo a conta, a gente chega aqui x é 96 metros. Conseguiu enxergar? Legal. Não conseguiu? Coloca no rascunho. Aqui vamos falar agora sobre trigonometria e círculos. Até agora a gente falou sobre triângulos e como eu comentei antes, seria muito triste se trigonometria morresse em triângulos, né? Então, é muito revigorante saber que ela vale também para círculos. Você consegue estender ela para círculos também.
Então, isso que eu comentei. Até agora, a gente considerou implicitamente apenas os ângulos de 0 a 90 graus excluindo o 0 a 90, né? Porque a gente estava considerando triângulos, em particular triângulos retângulos, né? E aqui eu já vou começar a usar o radiano. Então, se você ainda não se acostumou, dá uma pausada, dá uma voltada lá, faz exercício, pensa um pouco, volta para cá depois. Então, a gente estava considerando ângulos de 0 a π sobre 2. Para estender essas funções trigonométricas para qualquer ângulo, ou para qualquer número real R, a gente vai considerar o ciclo trigonométrico. Eu coloquei aqui uma imagem dele. Nos próximos slides, vou comentar coisas que a gente consegue ver e usar o ciclo trigonométrico para fazer, e depois vou indo e voltando para essa imagem, beleza? Aqui a gente pode ver que no ciclo trigonométrico é o quê? É um círculo, é uma circunferência de raio 1, e dado um ângulo alfa, que a gente sempre mede a partir da horizontal no sentido anti-horário, dado esse ângulo alfa, a gente vê o ponto que ele marca na circunferência e desce, vê o cosseno, vai para o lado, vê o seno, e se a gente continuar até uma reta tangente, a gente vê a tangente, beleza? Isso aqui que eu comento aqui. Uma coisa legal de observar é que se a gente pensar só nos ângulos de 0 a π sobre 2, que eram os ângulos que a gente conhecia antes, e definir o seno e o cosseno dessa maneira que eu acabei de falar, tudo concorda, tudo cai do mesmo jeito que a gente estava. Isso é legal. Eu não quero nenhuma generalização que estraga o caso específico, né? Então, o que eu estou falando? Se eu pego um ângulo, eu pego esse raio, projeto ele no eixo X. Esse valor é o cosseno desse ângulo. Projeto ele no eixo Y. O valor esse comprimento é o seno desse ângulo. E se eu estender até essa reta tangente, o valor desse comprimento é a tangente, né? O porquê desse valor ser a tangente é bastante interessante e sai diretamente de relações de semelhança de triângulos. Se você consegue enxergar isso direto, legal, você está bem afiado em geometria plana. Se não, que é provavelmente o caso de todo mundo, anota no rascunho e depois dá uma olhada. É um exercício bastante interessante e bastante legal. Então, o que eu falei agora foi como usar o ciclo trigonométrico para definir o seno, o cosseno e a tangente de qualquer ângulo, né? Eu pego qualquer ângulo, ponho ele no ciclo e faço esse procedimento para encontrar o seno e o cosseno. Então, é isso que eu falei. Com esse estende com ciclos trigonométricos, funções trigonométricas de uma maneira bastante natural. Bastante natural porque funciona bem para os casos que a gente já conhecia, né? E não tem nenhuma maluquice envolvida, só o ciclo trigonométrico. Do ciclo trigonométrico, a gente observa uma outra coisa, que todas essas funções são 2π periódicas. O que isso significa? Que toda vez que eu pego um ângulo e ando 2π com ele, eu caio no mesmo seno, cosseno e tangente. Isso é fácil ver com essa imagem, né? Eu pego um ângulo qualquer, eu ando 2π. 2π, lembra? É uma volta. Eu dou uma volta, eu caio do mesmo ângulo. Não é o mesmo ângulo, porque agora é ele mais 2π. Mas no ciclo, ele cai no mesmo lugar. Então, as funções seno, cosseno e tangente são sempre iguais, sempre que você soma 2π. Eu escrevi isso como, para qualquer x real, z é k inteiro, f de x é igual a f de x mais 2πk. Porque se eu posso fazer isso somando 2π uma vez, eu posso fazer isso somando 2π quantas vezes eu quiser, ou subtraindo 2π quantas vezes eu quiser, né? Outra coisa que o ciclo trigonométrico nos dá é uma relação de quando o cosseno e o seno são positivos e negativos. Para isso, a gente vai pegar esse ciclo e dividir em 4 quadrantes. Onde está essa imagem aí, do triângulozinho, a gente vai chamar de primeiro quadrante. E vai continuar chamando assim na ordem natural. Na ordem natural, como assim?
a gente está medindo os ângulos no sentido anti-horário, né? Então, a gente vai indo no sentido anti-horário. Está aqui o primeiro quadrante, continua, onde você chega depois é o segundo quadrante, que é o que está na imagem à esquerda. Você desce terceiro quadrante, que é o que está, tipo, espelhado pela origem na imagem, e depois você chega no quarto quadrante, que é o que está embaixo do triângulozinho na imagem. Beleza? Esses são os 4 quadrantes, e para saber quais são quais, sempre pensa nisso. Você está medindo os ângulos no sentido anti-horário, então você vai contar os quadrantes no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. E a gente tem essas relações. No primeiro quadrante, a gente tem o cosseno positivo, seno positivo, e tangente vai ser uma coisa positiva dividida por uma coisa positiva, positiva, né? No segundo, o cosseno é negativo, o seno é positivo, e a tangente vai ser, então, negativo. No terceiro, o cosseno e o seno são negativos, então a tangente é positiva. No quarto, o cosseno é positivo, o seno é negativo, então a tangente é negativa. E isso a gente consegue enxergar do ciclo só vendo como ele é mesmo, né? No primeiro quadrante, todo positivo, como a gente estava esperando. No segundo quadrante, observa que a gente está do mesmo lado em relação ao eixo Y, né? Se antes eu estava no lado positivo do eixo Y, agora eu também estou no lado positivo do eixo Y, mas eu estou no lado negativo do eixo X. Então, o cosseno vai ficar negativo e o seno vai ficar positivo ainda. Terceiro quadrante, eu vou estar embaixo e à esquerda. Então, eu vou ficar negativo, negativo. Quarto quadrante, eu vou estar embaixo à direita. Então, o cosseno, como está na direita, é positivo, e o seno, como está embaixo, é negativo. Aqui cabe um comentário interessante também, como a tangente é o seno sobre o cosseno, e o único fato de cosseno e seno não serem tipo π sobre 2 periódicos, não serem iguais em cada quadrante, é o fato de eles mudarem de sinal. Mas a tangente, ela repete o sinal a cada meia volta, né? Eu tenho mais, menos, mais, menos. Nesse sentido, a tangente ela é π-periódica. A cada vez que você anda π com ela, você repete o valor. A gente vai ver isso mais para frente, mas é legal identificar isso aqui. E uma outra coisa interessante é observar que, com essa informação, a gente pode usar a lei dos cossenos para classificar os triângulos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Lembra aqui, quando a gente estava falando de lei dos cossenos? Aqui a gente tem essa relação. A quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno de alfa. Observe que a, b e c são sempre positivos, né? No triângulo retângulo, a gente tem o teorema de Pitágoras. Então, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Se o cosseno de alfa é 0, então se alfa for 90 graus. Se a gente tiver que a quadrado é menor que b quadrado mais c quadrado, então esse cosseno de alfa ele é positivo, porque eu estou subtraindo uma coisa positiva, então a quadrado está ficando menor. Então, se a quadrado é menor que b quadrado mais c quadrado, a gente tem que esse triângulo ele é acutângulo, porque esse ângulo é agudo, é menor que 90 graus. Se isso acontecer para todos os ângulos, isso é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos vão ser menor que 90 graus. Se para algum ângulo for igual, se para algum lado a quadrado for igual a b quadrado mais c quadrado, ele é retângulo. Se para algum lado a quadrado mais b quadrado, a quadrado é maior que b quadrado mais c quadrado, então para aquele lado o cosseno tem que ser negativo. Então o ângulo tem que estar maior que 90 graus. Tem que estar no segundo quadrante. Além disso, esse estudo de quando um é positivo contra o negativo vai dar a ferramenta que a gente vai usar para desambiguar os mais e menos que apareciam antes, né? Lembra que a gente viu o cosseno de x sobre 2? Era mais ou menos uma expressão. Quando você
você pode usar a equação fundamental da trigonometria para encontrar o cosseno a partir do seno, né? Porque cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, cosseno é mais ou menos 1 menos a raiz de 1 menos seno ao quadrado, né? Conseguiu enxergar? Legal. Não conseguiu? Coloca no rascunho. Mas nessas equações sempre tem um mais ou menos. E como que eu sei se é mais ou é menos? Olhando essa tabela. Eu vejo em que quadrante ele está, e saber em que quadrante ele está é fácil. Por quê? Porque a gente sabe que o primeiro quadrante são os ângulos de 0 a π sobre 2, ou de 0 a 90. Depois, π sobre 2 a π, 90, 180. π, 3π sobre 2, 3π sobre 2, então 180 a 270. 3π sobre 2, 2π, 270, 360. Então, naqueles casos, eu vou olhar em que quadrante ele está, e sabendo em que quadrante, eu vou saber se é mais ou menos, né? Essa questão de saber quando é mais ou menos é difícil de lembrar. Então, teve dúvida? Desenhe o triângulo, o ciclo trigonométrico. E desenhar o ciclo trigonométrico é bem fácil de fazer e eu recomendo sempre fazer. Sempre que tiver dúvida, desenhe ele. Além disso, a gente consegue sempre, para qualquer quadrante, a gente consegue achar o representante daquele ângulo no primeiro quadrante, né? Porque, por exemplo, eu tenho o ângulo x pelo quadrante, e daí o representante dele no segundo quadrante vai ser π menos x. Então, eu ando 180 graus e tiro x. E daí o representante no terceiro quadrante vai ser π mais x, que é eu ando 90 graus e ando x de novo. E no quarto quadrante vai ser 2π menos x. Eu ando uma volta inteira e depois eu volto x. São representantes no sentido de que o seno e o cosseno desses ângulos são iguais ao seno e cosseno de x em módulo. São iguais a menos do sinal, porque o sinal depende do quadrante. Beleza? Então, com isso, eu consigo encontrar o seno de ângulos em outros quadrantes fazendo esse jogo. Por exemplo, quanto que é o seno de 150 graus? 150 graus é 180 menos 30. Então, é representante de 30 no segundo quadrante, né? Quanto que é o seno de 30? O seno de 30 é meio. E então, o seno de 150 vai ser meio em módulo mais o sinal do segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. Então, o seno de 150 graus é meio. Entendeu? Legal. Não entendeu? Rascunho. Outra coisa que a gente consegue obter do ciclo trigonométrico, que a gente também podia obter da equação fundamental da trigonometria, é que o seno e o cosseno são sempre limitados por 1. O módulo deles é sempre 1. Eles estão sempre entre menos 1 e 1. Isso a gente sabia da equação fundamental porque a gente tinha aqui seno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1. Então, no máximo, um deles é 1 e o outro é 0. E no mínimo, eles são menores. São todos menores que 1, né? E a gente consegue ver no ciclo trigonométrico, porque no ciclo o raio é 1, então vai ficar tipo, no máximo vai ser 1, no mínimo vai ser menos 1, no máximo 1, mínimo menos 1. Aqui a gente também consegue enxergar os valores de seno e cosseno para esses ângulos notáveis também. A gente tinha para 30, 45 e 60, a gente consegue estender pelos representantes dele nos outros quadrantes. A gente também consegue encontrar para 0, 90, 180, 270. Eu não escrevi dessa forma porque agora eu estou usando radianos, né? Então, o 0 eu estou escrevendo como 2πk. Por quê? Porque o 0 é quando cai 0, e depois qualquer volta cai no mesmo lugar, então é sempre igual. Daí, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, e a tangente, que é seno sobre cosseno, é 0. Π sobre 2 mais 2πk. Então, é 90 graus mais quantas voltas eu quiser. O seno vai ser 1, pelo ciclo trigonométrico. O cosseno vai ser 0. E o tangente, que é seno sobre cosseno, vai ser 1 dividido por 0. Não dá para dividir 1 por 0. Eu coloquei infinito entre aspas, mas é muito entre aspas mesmo, é indefinido. Π mais 2π, K é 180, quantas voltas eu quiser. 180, seno é 0, cosseno é menos 1. Então, o tangente é 0. 3π sobre 2 mais 2πk é 270, mais quantas voltas eu quiser. Então, vai ser seno menos 1, cosseno 0 e tangente indefinida de novo. Com essa tabela e com a fórmula da diferença de arcos que a gente tinha antes,
a gente consegue ver que o cosseno de 180 menos x, que é o cosseno de π menos x, é menos cosseno de x. Se você conseguiu enxergar isso, legal. Não conseguiu? Coloque essa equação e depois tenta resolver de novo. Tenta resolver mais tarde. Beleza? E isso era o que tinha prometido lá atrás, quando a gente falou que quando a gente mudava o ângulo pelo seu suplementar na lei dos cossenos para a física, trocava o sinal por causa disso, né? Agora vamos falar dos gráficos das funções trigonométricas. A gente conseguiu agora estender o seno e o cosseno e a tangente, mais ou menos, né, para todos os valores reais. Porque antes só tinha entre 0 e π sobre 2, mas com o ciclo trigonométrico a gente estende para qualquer valor real. Então a pergunta natural é, como é que é o gráfico disso? Se eu for desenhar um gráfico de todos os valores que ela assume, como é que fica? O que eu vou fazer aqui é observar as características principais do gráfico do seno, do cosseno e da tangente no estado natural e depois ver o que acontece quando eu altero os parâmetros no gráfico do seno. Beleza? A senoide, que é o nome que dá para o gráfico do seno, ela é 2π periódica, porque o seno é 2π periódico. É limitada entre menos 1 e 1, porque o seno é limitado entre menos 1 e 1. E isso a gente já tinha visto antes. A gente também tem como analisar o comportamento dela, porque entre 0 e π sobre 2, ela é sempre positiva e ela vai crescendo. Depois, ela é positiva ainda, mas vai decrescendo. Em seguida, ela é negativa e vai decrescendo de novo. E depois, ela é negativa, mas vai crescendo. E depois, como ela é 2π periódica, ela repete esse ciclo quantas vezes você quiser para a direita e para a esquerda, né? Além disso, o seno é uma função ímpar. Isso a gente consegue ver do ciclo trigonométrico. Por quê? Porque quando eu tenho um valor positivo, eu tenho um ângulo positivo aqui, eu tenho o valor do seno positivo, nesse caso, por exemplo. E se eu pegar menos esse seno, menos o ângulo, o seno vai ficar negativo. Então, o seno de menos o ângulo é menos o seno do ângulo, é ímpar. E aqui a imagem do gráfico do seno. Eu marquei os pontos onde eu fiz essa análise. Então, de 0 a π sobre 2 ela é positiva crescente, de π sobre 2 a π ela é positiva decrescente, negativa decrescente, negativa crescente. Beleza? Usando a fórmula de soma de arcos, a gente consegue essa relação que é bastante interessante. O cosseno de x é o seno de π sobre 2 mais x. Então, o gráfico do cosseno de x é o gráfico do seno, só que transladado π sobre 2 para a esquerda. Então, pego o gráfico do seno e eu arrasto ele π sobre 2 para a esquerda, esse é o gráfico do cosseno. Então, tudo que eu falei sobre o seno é a mesma coisa para o cosseno, só que tendo em mente que eu arrastei o gráfico. Beleza? Aqui há uma coisa importante, uma observação importante é que no gráfico do seno, ele começa no zero, então ele começa no ponto do meio, ele sobe, desce, sobe, e antes ele desce e sobe, né? Então, em comparação, o cosseno começa no 1. Então, o gráfico do cosseno começa no ponto mais alto e cai para os dois lados, né? Além disso, enquanto o seno é ímpar, o cosseno é par. E aqui está o gráfico do cosseno. Aqui é interessante ver que no zero ele vale 1, ele está no pico e ele cai para os dois lados. Ele é par e eu marquei ali uma onda que nem eu tinha a onda do seno. Observa que ela está transladada para a esquerda π sobre 2, mas ela tem os mesmos comportamentos. Positiva crescente, positiva decrescente, negativa decrescente, negativa crescente. E por fim eu vou falar da tangente. A tangente, como eu tinha falado antes, ela é π periódica e ela tem uns pontos onde ela explode, onde ela dá errado. Por quê? Porque nesses pontos é onde o cosseno é zero e eu não posso dividir por zero, né? Então, são os pontos Kπ sobre 2 com K ímpar. Por quê? Porque são esses pontos onde o cosseno é zero. O cosseno é zero em 90, 270 e voltas
a mais com isso, né? Conseguiu enxergar? Legal. Não conseguiu? Coloca no rascunho como é que é 90 mais qualquer volta e 270 mais qualquer voltas em radianos. Você vai ver que é um número ímpar vezes π sobre 2. E, além disso, a função tangente ela é ímpar e ela é crescente em cada intervalo onde ela não explode, né? Então, por exemplo, pega esse traço do meio, onde ela explode para menos infinito e mais infinito. Nessa região, ela é sempre crescente. Isso é uma coisa interessante de enxergar. Beleza. Agora, vamos considerar essa função f de x como a seno bx mais c mais d. Eu coloquei aqui 4 parâmetros no seno e eu vou ver como que alterar esses parâmetros altera o gráfico dessa função. O primeiro, eu vou passar no parâmetro a, que é o que multiplica o seno fora, né? Quando esse parâmetro ele estica ou achata a função seno. Uma coisa boa de lembrar aqui, sempre que eu estou multiplicando, vai esticar ou achatar. Quando eu multiplico fora, que é o caso do A, eu vou esticar ou achatar na direção Y, na direção do eixo Y. E se o A for negativo, o que eu vou fazer vai ser inverter. O eixo X vai agir como se fosse um espelho. E aqui as imagens com um A positivo e um A negativo. Agora o parâmetro B. Como o parâmetro B está multiplicando, ele também vai esticar ou achatar. Mas está multiplicando dentro. O que vai acontecer é que ele vai esticar ou achatar na direção X, na direção do eixo X. Observa que isso também vai alterar o período da função. Porque antes a função era 2π periódica, mas se eu achato, ela vai ser periódica mais frequentemente, o período vai ser menor. E se eu estico, o período vai acontecer mais, a onda vai demorar mais para acontecer, então o período vai ser maior. De fato, se esse b que eu estou multiplicando não for zero, o período vai ser 2π pelo módulo de b. Conseguiu enxergar? Legal. Não conseguiu? Não se desespera, porque é delicado de enxergar isso, mas você parar para pensar bastante, vai conseguir enxergar que isso faz sentido. E se o B for negativo, que naquele caso que o eixo X era um espelho, agora o eixo Y é um espelho. Então, aqui duas imagens, quando eu achatei o gráfico, e depois quando eu inverti o gráfico. Agora, o parâmetro C. Quando eu somo, eu costumo transladar a função. E daí, quando eu somo dentro, que é o caso do C, eu vou transladar na direção X. E quando eu somo fora, eu vou transladar no eixo Y. Então, observe que eu tenho isso. Quando eu tenho fora, é na direção Y. Dentro é na direção X. Multiplicar é esticar ou achatar. Somar é transladar. Então, esse parâmetro translada o gráfico na direção X. Se eu estou somando uma coisa positiva, ele vai para a esquerda. Se eu estou subtraindo alguma coisa ou somando uma coisa negativa, o gráfico vai para a direita. E aqui, duas imagens com C positivo e C negativo. E o D, de novo. Eu estou somando, então eu vou transladar. Estou somando fora, então na direção Y. Aqui eu somei 2.71828, e daí ele vai subir, porque quando o D for positivo, eu vou transladar para cima, quando o D é negativo, eu vou transladar para baixo. E aqui um exercício que caiu no Enem em 2014, eu acredito que sim, por causa do texto, e é exatamente isso. Ele te dá uma situação, ele te dá um gráfico e ele quer saber a função. Então, ele te dá o gráfico e daí você quer saber quais parâmetros eu tive que mudar para chegar nesse gráfico e então qual que é a função que eu tenho para chegar nesse gráfico. Aqui, como em qualquer questão do Enem, tem um texto grandão explicando, mas a gente não precisa ler tudo. Vamos ler a pergunta. Após 2 voltas completas, f tem o seguinte gráfico. E a pergunta que não está aparecendo aqui é qual que é a função f, né? Como que a função f é dada.
Então, eu quero encontrar a função f que tem esse gráfico, né? Então, vamos considerar as seguintes coisas. Pelo gráfico mostrado, a função ela deve ser ou seno ou cosseno, né? Com certeza não é tangente, porque ela não explode em nenhum canto, e não tem cara de uma parábola ou uma linha reta, como a gente vê em polinômios e em outras coisas, né? Então, deve ser um seno ou um cosseno. Mas ela não é a forma característica. Então, ela tem alguns parâmetros que foram mudados. No ponto zero, ela não tem um pico, ela está meio que no meio, né? Como a gente vai ver aqui na imagem, ela não está no pico, o pico é depois, ela mede 168, e não no começo, onde ela mede 88. 88 é a base. Então, ela não deve ser um cosseno, e sim um seno. Ela foi transladada para cima, claramente, porque o zero dela não é no zero, né? O zero dela é no 80. Então, eu transladei para cima 80 unidades, porque o zero passou a ser 80. Além disso, ela foi esticada na direção y, porque se ela não tivesse sido esticada, ela variaria entre 80, 81 e 79, né? Porque a função sin normalmente vai de menos 1 a 1. Mas o pico dela vai estar em 168, que é 88 a mais que 80. Né? Então, eu estiquei ela de modo que eu estiquei 80. Quer dizer que eu não espelhei, né? Lembra que o seno ele começa subindo. Se eu tivesse espelhado, ele ia começar descendo. E não é esse o caso. Ele começa subindo. Então, eu estou multiplicando o A, ele é positivo e vale 80. Além disso, o período não modificou, dá para ver aqui na imagem que o período é 2π, mesmo como eu estava esperando. Ela não foi espelhada no eixo Y, então B é 1. E ela não está transladada na direção x, ela começa no zero, como eu estava esperando. Então, C é 0. Então, a função que eu quero é f de... eu escrevi f de x, mas f de t é igual a 80 seno de t mais 88. Beleza? Aqui tem algumas contas que eu passei meio rápido, não consigo acompanhar, põe no rascunho, beleza? E, por fim, eu vou falar de trigonometria e os números complexos. Aqui é uma interessante, inusitada e inesperada aplicação da trigonometria no estudo de números complexos. A gente não espera encontrar trigonometria em números complexos, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E elas aparecem de uma maneira bastante útil. Isso é muito divertido, muito legal. É coisa complicada de professor de matemática gostar de matemática. Fala números complexos e trigonometria são divertidos, né? Mas tá. Qualquer número complexo z, a gente consegue escrever da forma retangular, como z igual a mais bi, com a e b números reais, né? E a unidade imaginária, cujo quadrado é menos 1. A gente também pode representar os números na forma polar, como z igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ mais i seno θ. E esse módulo de z é um número real não negativo, e o θ a gente chama de o argumento de z, e é um valor entre 0 e 2π. O que acontece? Pensa nos números complexos, a gente pensa neles vivendo no plano de Argand-Gauss, né? Que é aquele plano onde o eixo x são os números reais e o eixo y são os números imaginários, e daí a gente tem a forma retangular você descreve um ponto pela componente real e a componente imaginária. Só que a gente também pode descrever de maneira polar. Isso é, qual que é a distância desse ponto até a origem e qual que é o ângulo que ele forma com o eixo x. É essa descrição que dá origem a essa forma polar dos números complexos. Nota que a gente consegue passar de uma forma para outra, né? O A que eu tenho na forma retangular é a mesma coisa que o módulo de z vezes o cosseno de θ, enquanto B é o módulo de z vezes o seno de θ. Se conseguiu enxergar, legal. Não conseguiu, rascunho. É só você desenhar e você usar o que a gente sabe sobre seno e cosseno, fazer umas contas e vai dar certinho. Por outro lado, o módulo
ele é definido como a distância do ponto até a origem, que, usando o teorema de Pitágoras, é a raiz de a quadrado mais b quadrado. E a tangente de θ, que é o argumento, é b sobre a, porque a gente vai ter um triângulo retângulo de cateto B, cateto oposto ao θ B, cateto adjacente A, então a tangente vai ser b sobre a. Dessa forma, eu consigo passar da fórmula retangular para a forma polar. Então, essas duas formas são intercambiáveis. E você sempre pode pegar e tentar trabalhar na que for mais fácil e mais útil no momento. Eu coloquei isso para enfatizar que eu consigo sempre mudar de uma para outra e usar qual que é mais útil para mim no momento, porque a forma polar ela é muito boa para calcular potências. A forma retangular é muito boa para você fazer soma, subtração, para você multiplicar, às vezes é meio complicado, mas para calcular potência é muito difícil. Quanto que 1 mais i elevado a n, ter que multiplicar, ou elevado a 4, fazer 1 mais i vezes 1 mais i 4 vezes vai dar muito trabalho. Então, para calcular potências, a fórmula polar ela é muito boa por causa da seguinte fórmula de Moivre. Por quê? Porque quando você for pegar um número complexo e escrever na fórmula polar, você é um número real vezes esse cosseno θ mais i seno θ. Esse número real, calcular a potência de número real é fácil, né? Quanto que é 2 a quarta? É 2 a quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Mas o cosseno θ mais i seno θ a quarta que é difícil de fazer. Difícil de fazer a princípio, porque a fórmula de Moivre diz que o cosseno de θ mais i seno θ elevado a n, para qualquer natural n, é igual ao cosseno de nθ mais i seno θ. Então, dado qualquer número complexo, se eu passo ele para a forma polar, eu consigo calcular potências com uma facilidade enorme. Beleza? E é isso, assim que acaba a nossa aula, com essa aplicação para números complexos.